Como a comparação faz você acreditar que nunca é suficiente. Você pode estar avançando na vida e mesmo assim você sente que está ficando para trás. Você pode estar estudando, trabalhando e tentando mudar, mas basta olhar para alguém que, por exemplo, que parece estar mais adiante para surgir aquele pensamento: eu não fiz o suficiente. E depois disso, tudo que você conquistou começa a parecer pequeno. Olá, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Dernival Ares, sou professor socioemocional e também estudante de psicologia e estou na faculdade aí no 7º período. E aqui no canal eu compartilho do que eu aprendo através das leituras dos livros que leio, que tratam de desenvolvimento humano, saúde mental, psicologia e emoções e comportamento humano. Nós tivemos aqui uma mudança em nosso canal. Antes era chamado pelo meu nome, mas agora ele se chama Psicologia Sem Ensaio. Eu gostei muito desse nome porque ele traduz exatamente a proposta do canal, que é falar sobre esses assuntos tão importantes, mas como se fosse uma conversa, sem ensaio. Sem ensaio significa sem estar aqui me posicionando como se fosse eu trazendo a verdade ou ensinando algo. Não, é uma conversa em que eu compartilho o que eu aprendi lendo os livros e também nas aulas da faculdade e as minhas experiências e vivências na vida. Então, sejam todos muito bem-vindos ao canal. O assunto de hoje abre a 2ª temporada com esse tema tão importante, que é sobre o fracasso. Muitas pessoas, elas se identificam com esse tema. Por quê? Porque no mundo que vivemos existem muitas comparações. E nessas comparações acabamos nós mesmos nos comparando e muitas vezes isso nos traz muito sofrimento. Então eu aqui quero continuar esse assunto tendo como base o livro Reinvente Sua Vida, de Jeffrey Young. Se você não assistiu a nossa primeira temporada, assista aqui no nosso canal, está na playlist, certo? E nessa 2ª temporada eu vou trazer aqui 6 episódios, cada um com temas diferentes dentro da série. Então acompanhe. E hoje o episódio 1 tem como tema como a comparação faz você acreditar que você não é suficiente. Então foi lendo sobre a armadilha do fracasso que eu entendi uma coisa importante. A comparação não mostra apenas o que o outro tem, ela também pode mudar a forma como a gente enxerga a nossa própria história. E no vídeo anterior eu falei sobre pessoas que se sentem fracassadas, mesmo tendo uma vida considerada normal. E hoje eu quero continuar essa conversa e falar sobre como a comparação pode alimentar a sensação de que você nunca é bom o bastante. Comparar faz parte da vida. A gente observa outras pessoas para aprender, ter referências e entender o que deseja construir. O problema começa quando essa comparação deixa de ser uma referência e vira uma forma de medir o seu próprio valor. Nesse momento, a vida deixa de ser uma trajetória e passa a parecer uma competição. Você olha para alguém da sua idade com uma carreira consolidada e pensa que você começou tarde. Você vê uma pessoa que comprou uma casa e sente que não construiu nada. A minha leitura sobre o esquema de fracasso, ela me fez entender que a pessoa ela não compara apenas resultado. Ela compara o resultado do outro com aquilo que mais teme sobre si mesmo. Por exemplo, se o medo não é ser inteligente, ela presta atenção em quem parece mais preparado. Se o medo é não ter sucesso, ela observa quem recebe mais reconhecimento. Se o medo não é ter valor, qualquer conquista do outro pode parecer uma prova de que ela ficou para trás. Assim, a vida do outro, ela se transforma em um julgamento sobre a sua própria vida.
Quase nunca comparamos histórias completas. A gente vê uma conquista, mas não vê todo o caminho. Vê o resultado, mas não conhece as oportunidades, os apoios, as perdas, os erros e o tempo que aquela pessoa precisou para chegar ali. Nas redes sociais, isso fica ainda mais forte. A pessoa mostra a aprovação, a viagem, o relacionamento ou o trabalho que conseguiu. E o que aparece é apenas uma parte da vida. Mesmo assim, quem assiste pode usar aquela parte como se fosse a história inteira da pessoa. Eu aprendi com a leitura do livro que essa comparação é desigual. Por quê? Porque nós colocamos os bastidores da nossa vida ao lado da parte mais visível da vida da outra pessoa. Nós sabemos das nossas dúvidas, dos dias improdutivos, dos erros. Do outro, vemos só uma imagem pronta. Você conhece tudo o que falta em você, mas conhece apenas aquilo que deu certo no outro. O ponto que mais me chamou a atenção foi entender que a comparação, ela nem sempre cria a sensação de fracasso. Em muitos casos, ela reforça uma ideia que a pessoa já carrega há muito tempo. Quem cresceu ouvindo que não era esforçado, inteligente ou capaz, pode entrar na vida adulta procurando sinais de que aquilo era verdade. Não porque ela queira fracassar, mas porque ela aprendeu a olhar para si mesma dessa forma. Quando outra pessoa consegue alguma coisa, a conclusão não é apenas ela conseguiu. A conclusão passa a ser ela conseguiu porque é melhor do que eu. Quando alguém é promovido, surge o pensamento: eu nunca vou chegar lá. Quando um colega aprende mais rápido, aparece a ideia: eu não tenho capacidade. O livro chama esse funcionamento de armadilha. Por quê? Porque a pessoa ela seleciona tudo que confirma a sensação de fracasso e diminui aquilo que mostra o contrário. Ela lembra dos projetos que não deram certo, mas desvaloriza os que terminou. Ela lembra das oportunidades perdidas, mas não considera as dificuldades que enfrentou. Vê o próprio atraso, mas ignora o quanto precisou recomeçar. Então, a comparação deixa de ser uma observação e passa a funcionar como uma acusação. O medo de fracassar pode fazer a pessoa evitar justamente aquilo que poderia ajudá-la a avançar. Ela pensa em começar o curso, por exemplo, mas lembra de alguém que já sabe muito mais do que ela. Pensa em publicar um trabalho, mas acredita que todos estão mais preparados. Pensa em mudar de profissão, mas ela olha para quem começou cedo e conclui que já perdeu tempo. Então, ela adia, abandona ou nem começa. Por fora, isso pode parecer falta de disciplina, mas por dentro pode existir o medo de confirmar aquilo que ela acredita sobre si mesma. Se eu tentar e não conseguir, vou provar que sou incapaz. Se eu não tentar, ainda posso dizer que não consegui. Por quê? Porque não comecei de verdade. Então essa parte, ela me chamou a atenção porque ela mostra que a sensação de fracasso não aparece somente depois de um resultado ruim, por exemplo, né? Mais especificamente. Ela também pode impedir a pessoa de se colocar em movimento. Quanto menos ela tenta, menos experiências novas acumula. Assim, a armadilha se fortalece. O que eu aprendi não foi que precisamos parar de olhar para as outras pessoas. Isso seria pouco realista, né? A questão é entender o que fazemos com aquilo que vemos. Em vez de perguntar, por que eu não sou como essa pessoa? Uma pergunta mais útil pode ser,
O que exatamente essa pessoa despertou em mim? Foi o reconhecimento que ela recebeu? Foi a coragem de começar? Foi a liberdade financeira? Foi a capacidade de se comunicar? Quando a gente identifica o que está por trás da comparação, ela pode deixar de ser uma forma de se diminuir e começar a mostrar uma direção. Então, outra reflexão importante é comparar a vida atual com a própria trajetória. O que você entende hoje que não entendia há 2 anos? O que conseguiu enfrentar? Em que área avançou, mas continua desvalorizando esse avanço? Isso não significa fingir que tudo está bem ou ignorar o que precisa mudar. Significa fazer uma avaliação mais completa. Reconhecer um atraso é diferente de transformar esse atraso em sua identidade. Ter fracassado em alguma coisa é diferente de concluir que você é um fracasso. A comparação se torna perigosa quando você usa a vida do outro como uma prova contra si mesmo. Nesse momento, a conquista de alguém, ela passa a parecer uma confirmação de que você não é suficiente. Mas histórias diferentes, elas não podem ser avaliadas pela mesma linha do tempo. Então, pessoas começam de lugares diferentes. Elas também enfrentam problemas diferentes. E elas avançam em ritmos diferentes. O que essa leitura me fez entender do livro é que sair da armadilha do fracasso não significa abandonar metas ou se conformar. Significa parar de transformar cada resultado em uma definição do seu próprio valor. Você pode reconhecer que ainda não chegou onde deseja sem tratar sua história como uma derrota. Você pode admirar alguém sem usar essa admiração para se diminuir. E você pode olhar para aquilo que falta sem apagar tudo que você já construiu. Então, em qual área da sua vida a comparação faz você se sentir que está para trás? É no trabalho, nos estudos, na aparência, nos relacionamentos ou na vida financeira? Escreva aqui nos comentários apenas a área. Essa resposta ela pode ajudar outras pessoas a perceberem que não são as únicas vivendo nesse tipo de cobrança. E como é bom a gente saber que outras pessoas elas passam, né, pelas mesmas experiências, ou desafios, ou histórias semelhantes do que a nossa, porque a gente se sente mais humano, a gente se sente mais igualitário, não é mesmo? E se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com alguém que vive se comparando e acredita que nunca fez o suficiente. No próximo episódio, não percam, nós vamos conversar sobre uma parte ainda mais silenciosa da armadilha do fracasso, que é quando a pessoa começa a fugir dos desafios sem nem perceber. Estou aprendendo muito com o livro Reinvente a Sua Vida e eu fico doido aqui para compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo. Então, te vejo no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!